Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, é benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Esse é meu pichano, Sr. Boris, fiel escudeiro, que vem aqui complementar e somar esse grande canal. Meus irmãos, agradeço a todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início, a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das recomendações do YouTube. Muito obrigado por tornar cada vez mais grandiosa essa família. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, com certeza, né? E meus irmãos, continuo pedindo que visitem e conheçam os projetos da Fundação Coopera Frater e também os projetos e programas Ecolux Pax, dos quais estão aí na descrição do meu vídeo. Se bate no coração das pessoas, do verdadeiro humanitário, ele arregaça as mãos e já começa a fazer desde já. E, meus amigos, eu trago aqui algumas novidades a respeito do RVGCR, posições importantes a respeito da guerra e de toda essa iminência acontecendo também no sistema bancário, que isso muito nos interessa. Não há como dizer que essas coisas não influenciam nos pagamentos dos títulos, que essas coisas não influenciam na liberação dessas quantias, dessas contas colaterais globais. E eu digo a vocês que tudo isso influencia sim, e estamos diante de um cenário decisivo, onde possivelmente veremos a desvinculação total do dólar e o sistema se adequando ligeiramente a todas essas categorias de transações financeiras, né? De certa forma, meus amigos, eu sigo colhendo algumas informações e gostaria de compartilhar. Vamos lá? O presidente do Banco Central Russo disse que eles tinham um sistema que substituiria o sistema financeiro SWIFT. As coisas estão se acelerando à medida que o sistema bancário central foi armado no pior momento dos últimos 100 anos. Nunca o sistema fiduciário sem suporte foi tão instável, então por que agora é o melhor momento para começar a armar o sistema SWIFT? A menos que você queira destruir o sistema inteiro. Segurem-se firme, tudo está acontecendo. O Banco Central está usando a crise na Ucrânia para impulsionar o grande reset, o Acordo Verde, e isso vai sair pela culatra, especialmente quando o evento chegar ao fim. O Banco Mundial está em pânico, os movimentos que o Banco Central está fazendo estão empurrando os países para o dinheiro real e para longe do fiduciário. Mudança de estrutura chegando. Bom, meus amigos, claramente eu também vejo uma grande mudança de estrutura, por conta que toda essa iminência de guerra está mobilizando os Estados Unidos propriamente com fortes sanções à Rússia e que está obrigando a Rússia cada vez mais a se unir ao partido da China, está obrigando a Rússia cada vez mais a operar com a China e isso vai fazer a desvinculação, a desdolarização, que estão chamando, e estamos vendo cada dia mais isso acontecer. Bom, seguindo. Nossas maiores notícias são de que várias pessoas estão recebendo notificações e precisam assinar NDAs digitais, acordos de não divulgação, antes que possam avançar com seus compromissos em grupo. Isso é para que eles não divulguem nenhuma informação que não devam gostar, talvez também de um local. Isso começou a acontecer durante o fim de semana. Na frente iraquiana é um dos melhores indicadores de tempo agora. Muitos artigos sobre como voltar à antiga taxa de câmbio e como eles vão lidar com isso. Eles também estão tentando fazer com que seu governo se assente esta semana. Coisas enormes estão acontecendo no Iraque. Certamente, nós pensamos que o banco iraquiano poderia fazer o RV sem o governo. Mas eles podem e vão. Apertem os cintos. Não sabemos o momento exato, mas grandes eventos estão acontecendo agora. Nada na CM mas as pessoas estão esperando que algo estivesse acontecido neste fim de semana, o que não aconteceu.
há também alguma notícia dos anciãos chineses? Os anciãos estão ficando muito imprecisos nesse momento e muito divergentes em algumas opiniões. Não há nada de novo. O plano deles segue o mesmo. Nós entramos em contato, nenhuma notícia nova. O Fundo Saint-Germain abriu realmente no Natal? Não sei. Não consigo obter uma resposta direta de ninguém. Foi-nos dito por muitos informados, incluindo um Rothschild que está do nosso lado, que o momento mais fácil para abri-lo é no dia de Natal e no dia de Páscoa. Foi assim que foi concebido por todos que receberam esse aviso. Sim, eu acredito que ele é extremamente real. Mas é aberto? Ainda não sabemos. Eu li de muitas fontes que o Saint-Germain foi aberto no Natal e permanece aberto. Eu espero que sim. As notificações terão assinaturas em alguns sites e teremos permissão sobre essas informações de troca até que o nosso NDA expire. Supostamente estamos vendo os mercados quebrarem de acordo com a história. Também de acordo com um artigo da Zero Hedge, hoje marca um crash de mercado. Vamos ver o que isso traz. Alguma novidade nas tarifas? As pessoas têm que observar que elas só serão mostradas quando estivermos à frente da mesa de redenção e formos para o câmbio. As outras são apenas suposições. Vocês ainda acreditam que veremos o EBS e a divulgação de todas essas coisas? Sim, eu acredito. Há muitas mentiras e propagandas sendo divulgadas pela mídia sobre a Rússia e a Ucrânia. No momento, eu não confio em nada que eu leio agora e que a mídia passa. Não me parece ser a verdade. Eles, para mim, são os White Hats tirando o Estado profundo e estamos ganhando. Assista a um filme chamado Wag the Dog. É tudo verdade. A Rússia é o único país que não lida com os bancos centrais. Acreditamos que Putin está do lado de toda essa coisa para derrubar os Illuminatis perversos daquele lado do mundo. Os Illuminatis querem começar uma guerra. E para eles é bom iniciar guerra. Então, eles lucram consideravelmente com elas. As pessoas sabem que as famílias Rothschild controlam 6 assentos nas Nações Unidas. A Ucrânia é um playground para os Illuminatis. Isso tem que acontecer. Infelizmente, a guerra tem que acontecer. A Ucrânia está sendo o paraíso fiscal dos países ocidentais. Os políticos sentirão a perda de fundos da corrupção. Estou pronto para férias na praia e areia nos pés, esperando que essa seja a nossa grande semana. Certamente, meus amigos, todos nós estamos esperando que essa seja a nossa grande semana, até porque muitas posições estamos vendo. Eu ainda acredito que essas questões de guerra e questões de briga por toda essa limpeza na Ucrânia agora seja também um grande cenário para o desenvolvimento do RV, do GCR, da transição para o novo sistema financeiro, que em partes observamos que é isso. E a quem acredita, né? Eu acredito certamente que seja isso. E eles já estão se preparando, existem matérias já saindo na mainstream media, que eles já mesmo estão se desvinculando, acreditando que essa reformulação fará algum benefício, mas existe um plano de uma aliança militar global gigantesca envolvendo esses assuntos,
e também uma grande reformulação financeira está por vir, eu acredito, e isso inclui o grande QFS, do qual nós falamos, né, e que passará a fazer parte das transações financeiras do mundo. Já faz, né, algo, já pelo menos eu acredito que desde meados do fim de 2018, ele tenha dado seus primeiros passos na economia e as suas primeiras introduções já foram feitas em questão de segurança, fazendo a gestão dos fundos na rede SWIFT e também podendo observar sobre essas transações com mais segurança, para observar o que era significativo de tráfego, o que era lavagem de dinheiro. Isso aí tem no mundo inteiro, gente. Terrorismo, financiamento de cartéis bancários, grupos bancários que se introduziram no sistema financeiro e aproveitaram a falha do sistema de Ponzi para lucrar em cima das pessoas e colocar dívidas atrás de dívidas sobre os cidadãos do mundo. Isso foi um esquema gigantesco, né, criado em meados dos anos 1700. Isso é tudo verdade, gente, é história. E existe um esquema gestionado desde essa época até hoje, que nessas épocas atuais, nos dias atuais, podemos conceber uma mudança após quase 300 anos de intitulação. E começando por parte nos Estados Unidos, que foi uma grande corporação que se uniu desde aquela época, desses impérios, e dessa forma vem tendo uma soberania muito grande, mas mostra ser uma corporação gestionada por vários setores, não só por um governo. Então, meus amigos, o que leva a crer que há uma mobilização hoje mundial e que talvez eles não suportem, mas estamos observando com o passar dos dias essas questões sendo resolvidas, e isso precisou chegar ao ponto de guerra, né, de iminência de guerra, porque a guerra é real, mas eu acredito que as notícias, a maioria são falsas, mas a guerra é real, e acreditamos que terá um fim, e acreditamos que será o melhor fim para todos, principalmente no lado de reequilíbrio do sistema financeiro. Eu sigo aqui com algumas outras analogias, meus amigos. Observamos que a partir do dia 28 de fevereiro não havia nenhuma informação sobre a redefinição da moeda global. No entanto, algo deve estar acontecendo porque o dólar americano caiu em relação ao yuan chinês e o presidente do Banco Central russo diz que eles têm um sistema que substituirá o sistema financeiro SWIFT dos Illuminatis e estão anunciando que em breve também, além da internet, será cortada para ser substituída pela nova Starlink Satellite Emergency Broadcast System. Foi-nos dito que em um evento com a Coreia do Norte poderia haver uma ameaça nuclear a Biden e apontou para a redefinição da moeda como salvando tudo. Cronogramas de possíveis eventos. Na terça-feira, 22 de fevereiro, todos os bancos receberam um ultimato a estar em conformidade com Basileia III, caso contrário, eles estariam fora dos negócios de trocas e resgates. A partir deste dia 1º de março, o RV continua em suas etapas finais. O nível 4B e a grande Internet Group estará trocando o mais tardar e estaremos entrando com estes acordos. Observamos também que a partir do dia 3 de março, o antigo sistema financeiro termina, os livros serão fechados, de acordo com algumas informações. Observamos também que a partir do dia 4 de março, serão escritos sobre o antigo sistema financeiro. No dia 5 de março, serão publicados os relatórios e resultados sobre o antigo sistema financeiro. Próximo ao dia 8 de março, guerra Estados Unidos com Rússia. Pense em SWIFT. E próximo, dentro de alguns dias, uma grande escuridão com testemunhas do Programa de Proteção Federal. 9 de março, pretende-se liquidações, desinvestimentos, transferências de liquidez e de Vault Events.
15 de março. Meados. Todas as dívidas em todo o mundo pretendem ser auditadas. Observamos que também uma data, possivelmente a 17 de março, relata o Dia da Liberdade e o fim do impasse nuclear e será um evento de civilização mundial. Possivelmente no dia 23 de março, teremos uma nova guerra. Possivelmente uma guerra financeira entre os sistemas. Grandes notícias. Reino Unido acelera a lei para combater o dinheiro sujo russo. A nova lei segue a invasão da Ucrânia e terá como alvo a lavagem de dinheiro por oligarcas estrangeiros. Forças especiais da Aliança Terrestre. White Hats estão deixando os Illuminati jogar suas últimas cartas. A notícia é falsa, mas a guerra é real. O evento de civilização de quase morte tinha que acontecer. Observe as linhas de navegação, vulcões, águas dentro da tempestade. Aqueles que estão preparados podem enfrentar a tempestade. Militares estão por toda a parte posicionados. Crise financeira global. Segundo Joe Rogan Podcast, convidado expõe distopia de moeda digital do Banco Central. O que eles querem fazer é trazer essa coisa chamada moeda digital do Banco Central e eles querem substituir o papel moeda fiduciário por dinheiro digital como concorrente do Bitcoin e do dinheiro criptográfico. Mas em vez de ser uma moeda descentralizada, será controlada pelo governo. Isso parece aterrorizante. As ações dos Estados Unidos devem cair na abertura. Devido a preocupações reprimidas sobre o ataque da Rússia à Ucrânia, na noite de domingo, os futuros do Dow Jones Industrial Average perderam 466 pontos, ou 1,4%, enquanto os futuros da S&P 500 perderam 2,5%, e a Nasdaq Composite 2,9%. O petróleo de referência dos Estados Unidos saltou 6,6% para 97,60 dólares o barril. No Reino Unido, pagamento do National Wide Bank baixados novamente. Clientes incapazes de receber salários e pagar contas. Rússia mais que dobra a taxa de juros para 20% para impedir o colapso do rublo. Suspende a negociação de ações na Bolsa de Moscou. Guerra de Putin leva a Alemanha a aumentar tardiamente os gastos com defesa acima de 2% do PIB. Moscou se prepara para o colapso do mercado com novas sanções. Quando o Bitcoin acabar, o mercado de criptomoedas vai afundar. Praticamente tudo ainda está ligado ao Bitcoin, o que significa que o Ethereum também. Greve no metrô de Londres. Foi criticado a ação em andamento à medida que o caos se aproxima. Escassez global de alimentos, bens e combustíveis. A invasão da Ucrânia pela Rússia está contribuindo para alguns dos preços mais altos de todos os tempos para commodities como petróleo, trigo e fertilizantes, assolando uma economia global que já enfrenta décadas de inflação. A inflação de energia na União Europeia acelerou para um recorde no mês passado, o que deve piorar com a alta nos preços do gás natural e do petróleo esta semana. Nos Estados Unidos, os custos mais altos de combustível podem atrasar o pico da inflação. O gás na Europa no início das negociações aumentou 36%. Sanções duras contra a Rússia aumentaram as preocupações sobre o fornecimento de energia na Europa. O gás natural europeu disparou depois que outra rodada de sanções à Rússia no fim de semana alimentou a preocupação com a escassez de energia. Bom, meus amigos, um breve adendo, Certamente toda a guerra causa escassez de produtos
e também afeta alguma parte da economia. Eu acredito que, segundo, não são minhas previsões, logicamente, são previsões dos provedores de inteligência, os quais eu sigo, mas certamente o preço das coisas aqui no Brasil, em toda a América, pode ser afetado, principalmente na questão de combustível, de alimentos relacionados a grãos, né? E também tivemos outro exemplo aqui lido, que são deixa eu só verificar aqui. São grãos e outras questões, né? Praticamente todas essas questões, fertilizantes também, petróleo, trigo, né? Como commodities também, que como eu li a vocês. E eu espero que toda essa situação possa, eu acredito no antes. Nós, na verdade, não sabemos, né? Muitos dizem que o pagamento dos títulos, laços e todos os vínculos históricos devam acontecer antes do GCR. E eu vejo o GCR acontecendo diante da reformulação do sistema financeiro, principalmente. Então, é uma opinião um pouco divergente, eu compreendo, mas é só minha humilde opinião, meus irmãos. Diante esse assunto é muito complicado, envolvem governos, envolvem milícias, envolvem questões de todas as questões dos titulares obrigacionistas, desses detentores de títulos que realmente estão sobre NDAs e têm títulos a resgatar. Então, essas pessoas ligeiramente são oprimidas por algumas forças, né, que não vão ao encontro da concretização desses objetivos, e alguns caras já tentaram expor eles, e isso é muito boicotado, né? Hoje em dia, um ser de extrema admiração minha era o diretor da Forbes, senhor Benjamin Fulford, que expôs muito de todas as famílias que praticavam essas ações sinistras com os Illuminatis e com essas questões para governo e mundial e escravização de seres humanos, através de algumas outras práticas nefastas. E dessa forma conseguir poder, conseguir controle, conseguir o domínio da humanidade para a intitulação da nova ordem mundial. Isso é uma coisa que eu acredito muito e acredito que exista uma posição de uma aliança feita desde 2008 e propriamente ratificada em 2014, que começou a lutar e ir contra, e descobriu ir contra todos esses objetivos da nova ordem, e lutam até hoje pela reestruturação da paz, pelo pagamento de todos esses títulos, pela liberação dessas contas colaterais de economia global, que são fundos soberanos, que são os fundos Saint Germain Trust, Rodrigues Trust, os fundos líquidos de Dubai 1, 2, 3 e algumas outras contas soberanas colaterais globais. Temos outras contas determinadas, White Spiritual Boy, que são contas que carregam grandes valores fora dos livros razão do sistema financeiro e desse sistema financeiro de mensagens instantâneas chamada rede SWIFT. Esses valores estão diferenciados, não estão declarados nesta rede e poderão ser usados, pois esses valores eles têm total respaldo em ouro, através de todo o ouro existente, calculado e quantificado pelo sistema quântico, que dará o início a toda essa reformulação. E acredito que se como nós estamos até vendo na mídia, que eles estão querendo boicotar certamente a Rússia do sistema SWIFT e todas as questões dessas transações financeiras, e eles mesmos já estão falando à mídia que eles já estão também com posições financeiras definidas. E, meus amigos, eu digo que certamente observamos uma grande mudança, e isso tem total relação com o pagamento e vinculação de todas essas quantias, de toda essa prosperidade e de toda a liberação dessas contas colaterais globais. Meus amigos, são as últimas notícias mais atuais que eu pude colher aqui para os meus irmãos e irmãs. Continuem se inscrevendo no meu canal, me dando essa força maravilhosa para que nós possamos continuar difundindo a opinião desses provedores também, difundindo a opinião desses provedores que eu trago e faço uma grande diligência para seguir uma linha de raciocínio coesa com os meus amigos que me assistem. Um beijo,
do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. O irmão que quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. Eu faço um convite especial. Vocês trazem luz para esse canal. Muito obrigado e até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.